uma das grandes questões que colocam hoje é saber se o Estado está ainda em condições de fornecer segurança social e se, em alternativa, os mercados poderiam fornecê-la até para aliviar o Estado de uma carga orçamental que é aparentemente muito forte. Sendo a segurança social um direito humano, a resposta é imediatamente muito simples, é não. O Estado não pode prescindir de fornecer a segurança social, os mercados não têm condições para fornecer a segurança social. Existem três razões fundamentais para isso. A primeira é que os mercados não conseguem emitir preferências sociais. A segunda, que os mercados não são responsáveis. E, finalmente, a terceira, que os mercados não são eficientes. A primeira questão diz respeito à universalidade, ou seja, não existe nada na lógica de funcionamento dos mercados que faça com que os mercados tenham tendência, ou queiram, ou tenham como objetivo assegurar a universalidade da cobertura da segurança social. E, portanto, sendo a segurança social um direito humano, ela só faz sentido se for, de facto, universal, pelo menos tendencialmente, e isso só o Estado ou só a comunidade pode, de facto, alcançar, ter como objetivo e, portanto, alcançar também. O segundo elemento é a questão da responsabilidade. Ou seja, se os direitos de uns constituem os deveres de outros, conclui-se que se esses direitos não estiverem garantidos, então alguém está a falhar no cumprimento do seu dever. É esta a questão da responsabilidade e da prestação de contas. Ora, os mercados não podem prestar contas deste ponto de vista, não são responsáveis, não são conhecidos, só o Estado, de facto, é conhecido e pode prestar contas, ou em tribunal, ou em eleições. E, portanto, uma resposta, exercendo, enfim, um controle através da responsabilidade política por parte dos cidadãos. Finalmente, a questão da eficiência, e no que diz respeito concretamente às pensões, os mercados não podem fornecer uma pensão enquanto direito, por uma razão técnica, digamos assim, é que para garantir uma pensão que permita que o pensionista tenha um rendimento suficiente, não só em relação às suas necessidades, mas também em relação àquilo que foi o seu rendimento anterior, os mercados têm que fazer aplicações financeiras. E essas aplicações financeiras, evidentemente, dependem do sucesso ou não dessas mesmas aplicações. Ora, um direito é uma garantia a priori e não um resultado a posteriori de uma aplicação financeira. E, desse ponto de vista, só o Estado pode, de facto, fornecer essa garantia. Isto não quer dizer que, a partir do momento em que o Estado garante a segurança social, que o Estado vai cumprir. Não quer dizer que cumpra. O que quer dizer é que, se não cumprir, existem mecanismos para, digamos assim, responsabilizar o Estado, enquanto não existem mecanismos para responsabilizar os mercados, como nós vimos agora no segundo argumento, e como, aliás, se viu nos Estados Unidos com, digamos, a falência de inúmeros fundos de pensões que fizeram com que muita gente ficasse sem sua pensão. Aquilo que basicamente eu procurei explicar hoje durante esta sessão foi que, ao contrário do que por vezes se diz, não existe uma fatalidade demográfica que possa ser razão de insustentabilidade para a segurança social. O essencial desse argumento é que, na realidade, a clivagem em termos demográficos que se levanta e que é pertinente para o problema da segurança social não é entre idosos e jovens, é uma mera caricatura dizer que os jovens pagam a fatura dos mais idosos. A verdadeira clivagem é entre os que trabalham ou participam por outro processo qualquer, no processo produtivo, e aqueles que são inativos, porque são demasiado idosos, porque são demasiado jovens, por qualquer outra razão. E aquilo que foi o meu argumento essencial, ou se quiserem o meu primeiro argumento essencial, foi que, apesar do número de idosos estar a crescer muito, o número daqueles que provavelmente não trabalham, não estão nesse grupo em que é mais provável não trabalharem, tem um crescimento muito mais moderado. E, portanto, o desequilíbrio demográfico não vai acontecer do mesmo modo que tem vindo a ser narrado por muitos comentadores. Este foi, creio eu, o essencial do argumento. Na segunda parte, depois, foi um pouco explicar que desequilíbrios demográficos desta natureza afetam o modo de funcionamento global da economia,
não especificamente a segurança social, e, portanto, tanto afetarão em sistemas públicos como em sistemas privados de segurança social. As escolhas que estão desenhadas no relatório do FMI são terríveis, porque são escolhas que negam o nosso sistema de segurança social tal qual nós o temos e se concentram exclusivamente em dizer que tudo deve ser concentrado para combater a pobreza. Ora, os nossos problemas, com todo o respeito e toda a importância que eu concedo ao combate à pobreza, nós não podemos reduzir o Estado de Providência ao combate à pobreza. Ela é uma das dimensões. E, portanto, todas as escolhas que nós assistimos hoje são escolhas que não visam nem a sustentabilidade, nem a questão essencial que é fazer crescer o emprego para que tudo cresça a seguir, visam apenas obter cortes no sítio onde é mais fácil cortar. O Estado, sendo incapaz de se reformar, corta nos benefícios às pessoas que mais precisam deles. E, portanto, quando nós assistimos a coisas como propostas de cortes nos valores das pensões, a coisas como a introdução de copagamentos na saúde ou na educação, o que nós estamos a seguir é, de facto, ao desvirtuar deste modelo. E devo dizer, quanto à questão da idade da reforma, que é uma questão que merece alguma reflexão, mas é preciso termos consciência disto. Se Portugal estivesse numa situação em que havia uma situação de pleno emprego ou quase pleno emprego, esta medida tinha um significado. No momento em que nós temos a taxa de desemprego que temos, aumentar a idade da reforma apenas significa aumentar o risco de desemprego das pessoas em idade ativa. Porque, objetivamente, o que aumentar a idade da reforma significaria hoje, significaria o quê? Significaria que durante um ano ou dois se criaria uma folga orçamental porque as pessoas não se vão reformar e, portanto, não haveria novas pensões, mas essas pessoas ficariam no mercado de trabalho e, portanto, os jovens que entrarão no mercado de trabalho terão menos postos de trabalho numa altura em que não está a ser criado emprego. E, portanto, mesmo medidas que mereceriam o benefício da dúvida para a discussão, de algum modo são prejudicadas porque parece claro que não há nenhuma preocupação, o atual governo não tem nenhuma preocupação de rediscutir um modelo social, o atual governo tem uma preocupação que é isolar o Estado Social como ponto para os cortes, é de algum modo culpabilizar o Estado Social por uma crise que ele não gerou e ir buscar ao Estado Social os recursos de que o país possa precisar, que o Estado precisa no curto prazo e que é incapaz de ir buscar a outros sítios e que resultam, mais uma vez, de uma crise de modelo que não é nem de perto nem de longe provocada pelo Estado Social. Eu repito, Portugal não tem um Estado Social gordo quando comparado, por exemplo, com Espanha ou França e, portanto, não é esse o nosso problema. O nosso problema é um problema de competitividade de produção. E a pergunta que nós todos penso que temos que nos colocar é a seguinte: conseguimos ter crescimento económico para que mais pessoas tenham emprego? Conseguimos ter condições de diálogo social para que a desigualdade salarial diminua no país? Se nós fizermos estas duas coisas, muitos dos problemas a seguir resolvem-se por si.